Uma lenda atravessou os séculos à margem dos conhecimentos ilustrados. O mito da Terra plana. Uma lenda que carregava consigo, na verdade, um tabu milenar. E também velava mitos e temores capazes de sempre se renovar diante dos olhares atônitos da humanidade. Porque cada resposta alcançada apenas dá margem para muitas outras perguntas, como bem sabe hoje a ciência. O mito da Terra plana provinha da mais longínqua antiguidade, através de culturas desconhecidas, ainda que os sábios, como os gregos Pitágoras, Aristóteles, Eratóstenes e Ptolomeu, estivessem perfeitamente inteirados dos fatos científicos da circularidade do planeta, que poderia ser conhecida na Grécia desde o século VI a.C. Sim, os sábios sempre conheceram as grandes verdades da ciência. Porém, os mitos eram considerados educativos para os leigos, por traduzir certas verdades essenciais. As altas ciências eram então consideradas temas das escolas iniciáticas. Por serem capazes de conferir grandes poderes aos seus possuidores. A partir das cruzadas, os templários se tornaram detentores dos altos segredos da navegação, através dos seus contatos secretos com os árabes. E que depois desenvolveram para beneficiar os ibéricos que haviam lhes protegido das perseguições desencadeadas pelos poderes centrais da Europa. Auxiliando sobretudo Portugal, o país pioneiro que eles haviam ajudado a criar. Ainda que tudo isto viesse a trazer graves consequências para as antigas ideias da Terra plana. Sabemos que na Índia já havia estas concepções míticas, devidamente ornadas por símbolos de criaturas fabulosas, como elefantes, serpentes e tartarugas, todos eles, aliás, facilmente identificáveis nas suas mitologias, cosmologias e doutrinas do tempo. Esta geografia mítica muitas vezes nascia do trato simbólico. A Terra, centralizada pela montanha polar, por exemplo, como o Monte Meru hindu ou o Monte Kailas budista, tinha toda uma concepção cosmológica por detrás.
transpor continentes sempre fora um risco. E atravessar hemisférios poderia ser fatal. Temia-se cair num abismo sem fim, após transpostos os limites seguros e conhecidos do Mare Nostrum, nome do mar Mediterrâneo conhecido e familiar. Mas entre aqueles que porventura sabiam da esfericidade da Terra, como era conhecida pelos gregos e egípcios antigos que até já haviam medido esta esfericidade, entre outros habituados a navegar mais amplamente a sua circunferência, também temia-se encontrar seres aberrantes nas remotas regiões dos antípodas, e encontrar riscos insuperáveis nas águas do temível Mare Tenebrosum, nome então dado ao Oceano Atlântico. Dizia-se até que por lá as coisas eram invertidas. Não obstante, o maior risco era sempre cultural. O conhecimento de outros universos poderia atribular as mentalidades, sob o contato com povos incultos e primitivos, mas sobretudo detentores de culturas desviadas de uma harmonia segura almejada. Que coisas estranhas não praticariam estes seres desconhecidos, não raro remanescentes de antigos eons da humanidade, parados nos tempos, cultores de primitivas superstições e praticantes de hábitos bárbaros. Navegantes remotos também traziam notícias inusitadas. Porém, as razões nunca foram muito questionadas. Acaso não desejariam preservar o monopólio de rotas comerciais desconhecidas? Não quereriam eles exagerar nas suas histórias em nome de interesses inconfessos? Às vezes até pios e salutares, quem sabe? Será que os próprios povos que porventura contataram não proibiram mortalmente que a sua existência fosse divulgada, desejando preservar intocadas estas distantes sociedades e civilizações? O contato precoce entre os continentes é muitas vezes suspeitado pelos investigadores de diferentes áreas. Egípcios, chineses e fenícios podem ter alcançado as Américas em tempos antigos. Mais tarde, quando Marco Polo chegou à China, ele foi tanto pesquisador como objeto de pesquisa. E os nativos passaram a conhecer muito mais daquilo que havia em outras partes do mundo.
Nas regiões de maior mistério e espiritualidade, pede-se então suprema discrição, donde a lenda da invisibilidade da Agartha, visando desestimular os curiosos. Sem dúvida, muitos aventureiros solitários foram profundamente cativados pelos povos exóticos que os acolheram, entre aromas mis e magias tantas. A ideia da Terra plana teria as suas raízes primeiras nos antigos mitos geográficos e nas próprias cosmologias originais, traduzindo a intenção de circunscrever um território para estabelecer uma ordem sociocultural ideal, em contraparte ao caos reinante na periferia, simbolizada também pelas águas dos oceanos como cultura de massa mergulhada nas ilusões. Afastar-se destes limites seria estar sujeito a esta condição ameaçadora, fonte de erros, perigos, máculas e ilusões sem fim. São temas, enfim, que os perennialistas e os estudiosos das tradições antigas, como um Mircea Eliade, exploram nas suas obras, ao realizar a exegese dos mitos territoriais antigos. Num trocadilho rápido, a Terra plana é também a Terra plena, semelhante ao mito do paraíso, portanto. Mais que uma abordagem científica de mundo, a Terra plana representa uma cosmovisão, que emprega metáforas para exprimir aquilo que não pode mesmo ser descrito de outra forma, mas que na prática também resulta sempre verdadeiro, visando expressar, não obstante, profundos conteúdos. A cosmovisão da Terra plana, tão universalmente difundida nos tempos antigos, se traduz rigorosamente pela formulação de um mandala representando a natureza das forças de evolução que ornam o nosso planeta. Eis que os mitos antigos de criação também representam cosmovisões envolvendo questões espirituais cíclicas profundas, coletivas e divinas, que não podiam encontrar outra forma de expressão senão a do símbolo da metáfora. A imagem da Terra plana traduz apenas um roteiro espiritual para a humanidade. Um mesocosmo em analogia com as estruturas planetárias no macrocosmo e dos chakras no microcosmo.
O Sol do grande homem planetário, ou o mesocosmo social, é a sociedade perfeita, que surge através da evolução dos indivíduos e, mais exatamente, da manifestação dos grandes mestres de sabedoria como catalisadores desta evolução coletiva. Podemos dizer, então, que as cosmologias tradicionais procuram instruir a sociedade nos mistérios da Terra, tendo por base aquilo que ensina o cosmos maior, e ainda respaldando os trabalhos espirituais do próprio indivíduo. Tudo isto também retrata uma situação, um diagrama da condição do planeta segundo a natureza das culturas que se desenvolve nas suas diferentes regiões. Vários sábios têm afirmado que as raças raízes, por exemplo, possuem vínculos originais com determinados continentes. E até mesmo com faixas climáticas mais ou menos definidas. Ainda no século XX, era muito comum na Europa a ideia da influência do clima na sociedade humana. Assim, em última análise, toda esta didática podia resultar sempre extremamente profunda, completa e educativa. Dentro desta ótica de circunscrição territorial, cabe ressaltar então a possibilidade de projetar a geografia sagrada da Terra plana através de uma configuração geológica sugestiva, como são os planaltos, mesetas, platôs e altiplanos, simbolicamente importantes, como lugares de harmonia perfeita entre o céu e a terra, como aflanar acima das planícies da cultura de massas. Remetendo à imagem da colina primordial das fundações do mundo, onde surge o Sol Criador nos mitos egípcios, numa referência às agartas e às chambalas da face da Terra. As assembleias de sábios, enfim, que custodiam a manifestação dos grandes avatares. Comumente situados nas regiões centrais dos continentes e sujeitos a um isolamento natural, estes locais e regiões são muitas vezes destinados à formação de sociedades especiais, voltadas para o espírito ou, pelo menos, para uma cultura holística e harmoniosa, como sucederam na Bolívia, no Tibete e no México antigos. Não raro, estes ambientes também se destacam como formadores de mananciais, resultando em imagens familiares para os estudiosos dos mitos do paraíso terreal e da própria Terra plana. Certamente, a era de Aquário, com seu simbolismo tão propício,
tratará de dar o merecido valor a estes ambientes tão especiais. A cultura da Terra plana é de natureza circunscrita e circunspecta, que prima pela comunidade orgânica ou por relações sociais reais e objetivas. Por esta razão, mesmo quando ela é capaz de avançar para a civilização, busca para tais finalidades valorizar e preservar a tribo e a aldeia. Mas é claro que, num mundo superpopuloso como o atual, isto também valeria para as pequenas cidades, ao menos como transição para a recriação de ambientes mais saudáveis, naturais e espirituais. A sabedoria da Terra plana trata então não de se isolar, mas de proteger as suas premissas para poder irradiar as suas virtudes mundo afora, sem se contaminar ou ser destruída pelas forças da profanidade, e que, em última análise, são também aquelas da verdadeira separatividade das coisas. Para o pensamento tradicional, o mundo real é o mundo organizado, na sua integridade e estabilidade, salvo dos riscos de corrosão. Para esta cosmovisão, as percepções da ciência moderna mal passam de apenas outras formas de ideias, quase abstrações especulativas, caso não se acompanhem de sustentabilidade e unidade. Aqueles que cultivam alguma forma de isolamento das suas cidades ou nações praticam uma ideia semelhante à da Terra plana. Nos séculos passados, os países budistas fizeram esforços para se isolar do mundo. E o Butão até hoje ainda exerce esta política. As potências modernas também realizam o mesmo em algum grau, porém de forma terrena ou materialista. De maneira mais assumida, este espírito foi cultivado pelas ideologias socialistas. Porém, na atualidade, a construção de muros internacionais está se ampliando em toda parte. Movido especialmente pela crise da imigração, e isto apenas aumentará cada vez mais,
em função das crises ambientais e dos conflitos sociais. A rigor, a expressão ou a ideia da Terra plana sequer representava algo original e próprio, mas sim uma interpretação posterior desta cosmovisão. Os antigos jamais tiveram este tipo de consideração, buscando antes retratar meramente os limites de uma ordem considerada justa e sagrada. Ao cair em mãos leigas, religiosas ou não, estes profundos conceitos começaram a ser materializados e distorcidos, como volta a ocorrer, aliás, também em nossos dias. Mas foi somente quando se começou a difundir abertamente a ideia da Terra circular que se passou a imaginar que algumas antigas concepções tratavam de uma Terra plana. A ideia da Terra plana, ou melhor, delimitada, não pertence, portanto, a nenhuma forma de visão astronômica, e sim a uma geografia mítica, humana e simbólica, retratando a miúde uma definida cosmologia. Trata-se daí de noção que não pode ser desvinculada das ideias de limites territoriais e de segurança cultural ou espiritual.